Olá, amigos queridos! São 233 médicos cooperados, 38 especialidades médicas, 54 mil beneficiários. Esses números nos dão apenas uma noção do tamanho e da importância da Unimed Salto Itu hoje. Mas essa história começou lá atrás, há 30 anos, pelas mãos do médico cardiologista Dr. José Carlos Servilha, que eu convidei para o programa de hoje. Bem-vindo, Dr. Servilha! Muito obrigado, Mina, pela sua gentileza de lembrar o nosso nome para que nós pudéssemos testemunhar a nossa empreitada, a primeira empreitada da Unimed aqui na nossa região de Salto Itu. E quero cumprimentá-lo por este programa, principalmente pela sua perseverança ao longo do tempo. Muito obrigada, doutor. Então vamos lá, como é que é ver uma semente plantada há 30 anos se tornar assim uma árvore tão frondosa? É emocionante. Eu acho que essa é uma experiência única, é uma experiência que eu vou guardar para sempre, de ver frutificar uma ideia, um sonho, uma luta. E essa ideia, ela se multiplicou e hoje é o esteio de assistência médica hospitalar para milhares de pessoas. São milhares de pessoas que são beneficiadas, amparadas, atendidas, diagnósticos feitos, cirurgias realizadas, partos. Não é? Então, isso aí, quando eu vejo a Unimed, eu me emociono, porque foi uma ideia que nós regamos com muito carinho e, felizmente, ela frutificou. E, doutor, como é que surgiu essa ideia de cooperativismo e de trazer uma cooperativa médica aqui para Salto Itu? Na realidade, Mina, não houve uma ideia de trazer o cooperativismo ou trazer a Unimed. Eu acredito o seguinte, que o que houve foi uma situação do tipo assim, a necessidade faz o sapo pular. Sabe? Então, quando eu falo nós, Mina, sou nós, eu, e porque em cooperativismo nós não falamos eu, nós falamos nós. Nós, no início da nossa profissão, quando nós começamos, então, fazer a especialidade, nós trabalhávamos no Hospital Municipal Nossa Senhora do Monte Serrado, mas não nesse hospital novo, né, que é conhecido lá em cima, no Jardim Celane. Era aqui onde funciona hoje o Atende Fácil. E no período, durante o dia, eu estava em Campinas fazendo a especialidade, cardiologia, e às 6 da tarde eu entrava aqui, nesse hospital, para auxiliar o plantonista das 6 às 10. E eis que, repentinamente, subitamente, eu recebi a visita do assessor jurídico da Prefeitura de Salto, o Dr. Ottoni, né? Que em nome do então prefeito, o senhor Jesuíno Rui, ele falou uma frase que permanece na minha memória, que é o seguinte: a municipalidade não necessita mais de seus serviços profissionais. Para quem está no início de profissão, não é, com a garra, aquela vontade de aplicar os seus conhecimentos, oportunidade profissional, inesperadamente você recebeu uma notícia dessa, que você não é mais útil para a comunidade onde você viveu, nasceu, cresceu, me causou uma estranheza, um assombro. Porque afinal de contas, imagina, não é? Eu nasci em Itu, mas eu sempre morei aqui. Falei, puxa, a comunidade da qual eu sempre participei, ela vai negar o meu trabalho? Então eu perguntava para ele, por quê? Por quê? Então, por quê? Ele não me respondeu, mas posteriormente fiquei sabendo que por rusgas de natureza política partidária, problemas de ordem pessoal entre o meu pai, José Maria Servilha, e o senhor Jesuíno Rui, acabou interferindo no meu início da minha profissão. Mas tudo bem, então eu fui desligado. Voltei no outro dia, quando eu estive lá no hospital em Campinas, eu comecei a procurar uma nova oportunidade, porque é início de profissão, você quer começar, né? Você quer começar. E eu, perguntando para um, para outro, consegui um plantão num lugar, no outro. Mas, menina, teve um colega que falou assim, vá na Unimed. Aí
eu fui na Unimed, mas era na Unimed Campinas. E na Unimed Campinas eu fui recebido por um militar, se não me engano, coronel. E quando eu expus a ele o motivo da minha visita, ele simplesmente falou, mas a Unimed não dá emprego para médico. Mas também ele não explicou como é que a Unimed funcionava. Como funcionava. Aí eu falei, tá ok. Ele foi muito objetivo na resposta e eu agradeci a ele e disse, então, eu vou voltar para a minha cidade, então eu vou para Salto. Ele falou, você mora em Salto? Pior ainda, porque Salto pertence a Sorocaba. Mas, em todo caso, vá lá em Sorocaba, na Unimed de Sorocaba, procure o Dr. Miguel Villanova Surreia. É esse nome, menina. É esse nome que nós, saltenses, nós que moramos em Itu, devemos reverenciar e agradecer. E eu fui conversar com o Dr. Miguel. O Dr. Miguel, fantástico, professor de anestesiologia da PUC Sorocaba. E conversando com ele, ele me convidou para ir na Unimed Sorocaba, que para mim era um mistério. O que será que tem lá, né? E ele me explicou como era a cooperativa. Foi ele que me explicou como é que era, o que era a Unimed, como que ela funcionava. Só que ele falou, não tem emprego, a Unimed não dá emprego. Ele fez as mesmas considerações da pessoa de Campinas. Mas se você arrumar uma empresa em Salto e essa empresa fizer convênio conosco, você vai abrir o seu consultório e você vai ganhar pelo trabalho que você fizer. Ok, doutor Miguel, muito obrigado. Voltei para Salto, como sempre, a gente vai falar com o nosso pai. Então eu fui, falei com meu pai, que na época ele era uma pessoa conhecida na cidade, bem relacionada, expliquei a situação, ele falou, tá bem. Então nós vamos falar com o diretor da Brasital. E lá, quando nós conversamos com ele, o diretor demonstrou interesse em conhecer a Unimed, porque na época não era um fato novo. Né? Eu liguei para o Dr. Miguel, o Dr. Miguel veio, fizemos uma reunião, participei dessa reunião. E quando saímos da reunião, eu falei, então, doutor Miguel, eu falei, então agora temos que esperar, porque essas coisas demoram. Demoram para ser resolvidas, né? Não é assim. Tá ok, então, puxa vida, então vamos fazer o seguinte, eu vou continuar a minha vida e acabei arrumando um trabalho em Porto Feliz. E eu fui trabalhar na Santa Casa de Porto Feliz e de repente eu recebi um telefonema do Dr. Miguel para eu ir a Sorocaba, urgente. Eu cheguei lá e ele falou, nós conseguimos o contrato com a Brasital. Nossa, que coisa boa, hein? Que notícia boa. Você tem 30 dias para montar um serviço de urgência, né, que no caso seria um pronto atendimento médico, e você tem que trazer outras especialidades para nós compormos o nosso corpo clínico para atender a demanda, que seria a ginecologia, a obstetrícia, a pediatria, a clínica médica, a ortopedia, a cirurgia. 30 dias, doutor? 30 dias. E aí foi aquela correria e nós constituímos o IPAM, que é um Instituto de Pronto Atendimento Médico que funcionava na Rua 9 de Julho. Eu me lembro do IPAM. Lembra do IPAM? Lembro. Foi ali que a coisa começou. E com o IPAM estruturado, nós fazíamos a parte hospitalar no hospital, né? A parte hospitalar, que eu digo, a parte de atendimento hospitalar, que seria trabalho de parto, cirurgias, né? Eram feitas no hospital e a parte ambulatorial era feita no IPAM. E isso começou a crescer, desenvolver, outras empresas vieram, como por exemplo a Novic, que foi uma empresa tradicional aqui da nossa cidade, a Giannini, que era uma empresa tradicional, ainda presente entre nós, a Utena, a Impasa, que era uma grande empresa, onde hoje está a Continental, né? Depois nós tivemos a Eletrometalúrgica Brasivo Salto, que é a EMAS, depois veio a PIC, então começou a desenvolver a Unimed aqui na cidade. Porém, menina, era a Unimed de Sorocaba. Não era Unimed ainda Salto e Itu. Era a Unimed de Sorocaba e nós estamos em 1978, 79, 80, estamos nesse período aí. E esse período, então, foi um período de crescimento e nesse período foi que pela primeira vez
nós recebemos um contrato na cidade de Itu. Foi o Senai. Ah, o Senai. O Senai. Mas não foi um contrato desenvolvido pela Unimed Sorocaba, foi um contrato desenvolvido pela Unimed do Estado de São Paulo, que repassou. Então, nós começamos, além de Salto estar já bem animado com a Unimed, né, nós tivemos o ânimo de começar também a trabalhar em Itu, e nós começamos a procurar outras empresas em Itu, e assim nós ficamos nesse período de 10 anos, não é, sendo monitorados, né? Então era Salto, Itu e Sorocaba, uma única Unimed. Nós pertencíamos à Unimed de Sorocaba. Né? Nesse período, que é um período muitíssimo interessante de amadurecimento, né? De conversas com colegas, eu comecei a entender o que era o cooperativismo. Eu me deparei com uma coisa inusitada, o cooperativismo urbano. E na época nós éramos fiscalizados pelo INCRA, que era o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E isso ficou até 1988, com o advento da nossa Constituição, que agora, dia 22 de setembro, completou 30 anos. Até lá era o INCRA. Então quebrou-se um grande paradigma. Então o doutor Edmundo Castilho, que foi o fundador, o que concebeu o cooperativismo da Unimed, ele trouxe o conceito para a parte urbana. E hoje nós temos muitas cooperativas urbanas, como por exemplo Unicontábil, Unipsico, Uniodonto. Então tem muitas cooperativas urbanas de profissionais liberais que se organizaram em torno dos princípios do cooperativismo e exercem dentro da cidade. Então, naquela época, nós aprendemos isso também, e quando nós estávamos neste aprendizado, algo que nos deu muita sustentação foi a Sociedade Saltense de Socorro Mútuo, a quem eu quero, no seu programa, prestar a minha homenagem pessoal e também, seguramente, em nome do Dr. Miguel Villanova Soeiro, pelo apoio. Por quê, doutor? Como é que foi o apoio da Socorro Mútuo aí no início da Unimed Salto? Como nós estávamos procurando usuários para a Unimed, nós mantivemos entendimentos com a Socorro Mútuo. E na época... Porque tinha os convênios com empresas. Com empresas, né? E os convênios individuais já existiam? Não existiam, mas como a Sociedade Saltense de Socorro Mútuo, nós queríamos então que a sociedade, fazer convênio com a sociedade. E nós procuramos o senhor Lázaro Uma, a quem nós então reverenciamos a sua memória, né, nesse momento, porque o nosso querido Lazinho, com o Dr. Miguel Soeiro, então se entenderam, o convênio foi feito entre a Socorro Mútuo e a sociedade, e a Unimed. E mais do que isso, a Socorro Mútuo recebeu na sua sede a Unimed Sorocaba. E foi criado pela primeira vez no estado de São Paulo o primeiro escritório regional de uma Unimed, que foi aqui para Salto, que abrangia Salto e Itu e ficava dentro da Socorro Mútuo. E na época a nossa colaboradora, né, que esteve ao nosso lado durante todo esse tempo, que era Alexandra Aboim. E o senhor era o quê, então? Na época, eu fui eleito coordenador da Unimed de Sorocaba para a região Salto e Itu, sem remuneração. Sem remuneração. Sem remuneração, mas tudo bem. Nós continuamos trabalhando. E assim nós fizemos, né, nós fomos, até que, em 1988, a Unimed Sorocaba entendeu que nós já estávamos suficientemente amadurecidos, nós já tínhamos entendido o que era o conceito Unimed e que nós tínhamos um corpo clínico suficientemente denso para poder fundar a nossa cooperativa. No dia 10 de março de 1988, uma data histórica, 27 médicos assinaram a ata de fundação da Unimed Salto Itu, Cooperativa de Trabalho Médico
dentro da Socorro Mútua. Mina foi muito difícil, porque, como diz o pessoal... Quais as dificuldades encontradas aí nesse Foi início? um parto com dor, como se diz. Porque quando houve essa ruptura, não é, da Unimed de Sorocaba para nós, os recursos da Unimed de Sorocaba deixaram de estar disponíveis para os nossos usuários aqui. Nós tínhamos que utilizar os nossos recursos aqui. E muita gente estava fazendo tratamento em Sorocaba. E quando nós encaminhávamos um paciente para lá, nós pagávamos por isso. Então, foi um momento muito difícil. Nós nascemos, começamos então a engatinhar, né, dentro da nossa querida cidade de Salto, a nossa querida cidade de Itu. Nós começamos a engatinhar. Salto teve uma facilidade maior na compreensão e desenvolvimento do conceito cooperativista unimediano. E em Itu havia uma resistência maior, porque Itu já tinha uma quantidade maior de empresas, de grupos locais que atendiam aquela população, e por se tratar de mercado é natural que haviam resistências, mas nós fomos superando aos poucos, né, essa resistência, e depois nós começamos a entrar em Itu com a criação de pronto atendimento médico. Mas, Mina, se você me permitir, eu quero dizer para você que nós tivemos um fato também que marcou muito a história da Unimed. Conte, doutor. Muito, mas assim, foi uma... Estamos aqui para registrar a história mesmo. Que é o seguinte, quando nós estávamos de fralda, certo? Quando nós estávamos de fralda, e nós estávamos começando a andar, isto é, nós tínhamos 1 ano aproximadamente de fundação, nós então fomos convidados para uma reunião na prefeitura. De Salto. De Salto, Prefeitura Municipal de Salto. Na época, o prefeito era o senhor Eugênio Couto. Nós fomos a essa reunião conversar com o senhor prefeito para ouvir o que ele queria. Ele mandou chamar? Ele que nos convidou. Tá bem, nós vamos lá. Quando nós chegamos lá, o prefeito foi curto e grosso, dizendo o seguinte: eu vou passar o hospital público, o Hospital Nossa Senhora de Montserrat, que já estava lá na outra parte da cidade, lá onde é o Jardim Celane, inteiramente para a Unimed. Vocês vão tomar conta do hospital e poderão separar uma ala para a Unimed. Mas o atendimento público tem que continuar. Para isso, eu vou fazer um aporte de recursos, eu vou ajudar vocês com um aporte de recursos, para que vocês tenham o atendimento no pronto-socorro e faça toda a parte hospitalar propriamente dito, que é maternidade, as cirurgias, as internações clínicas, a pediatria. Levamos um susto. Nós não tínhamos know-how suficiente para você falar, ok, eu vou tentar, nós vamos fazer, porque nós estávamos aprendendo, nós tínhamos um aprendizado que a gente estava acontecendo e a gente ficou assim, assustadíssimo com a proposta, mas proposta foi aceita, assim, no sentido de, ok, vamos pensar. Aí eu fui para São Paulo conversar na reunião da Federação das Unimed do Estado de São Paulo, e eu pedi a palavra e fiz uma exposição, dizendo que o prefeito, assim, foi algo inusitado, porque até então nenhum município tinha feito isso, né? As Unimedes que estavam presentes lá confirmaram isso, e eu pedi apoio da federação para que nós pudéssemos fazer uma auditoria, isto é, nós vamos entrar, mas nós vamos entrar em terreno. Vieram os técnicos, fizeram os estudos, e também outra característica muito interessante é que nessa época, quando as coisas começaram a acontecer, o presidente da Câmara de Salto era o senhor José Roberto Merlim, que você deve conhecer. Conheço. É meu cunhado. Era meu cunhado. É meu cunhado. Já era casado com a Emilce.
E ele me chamou para fazer uma explanação na Câmara. E ele era frontalmente contra a passagem do hospital para a Unimed. Para a Unimed. E nós, argumentando que dentro do que for possível, nós faríamos, nós iríamos aceitar isso aí. Dá para você entender um clima que ficou, né? Uhum. Mas nós continuamos com as nossas auditorias e tal. A auditoria, Ana, não recomendou que a Unimed recebesse. Não só pela nossa imaturidade, inexperiência, como também pelos passivos que existiam ali. Porque se nós entrássemos, nós seríamos herdeiros naturais daquelas ações trabalhistas e tal. Quando nós tivemos a assembleia para apresentar o resultado dessa auditoria, pela primeira e única vez, a Unimed fez uma assembleia aberta na Câmara Municipal de Salto com a participação da população e vereadores. Então vieram os auditores, fizeram a explanação, as razões, o motivo, a leitura do documento, a entrega, a assinatura e a formalização da entrega para que eu levasse ao conhecimento do prefeito na Câmara Municipal de Salto, numa sessão aberta ao público, com a presença de médicos e população e vereadores. Nunca mais aconteceu. Aí eu fui levar para o senhor prefeito, marquei uma audiência, fui lá e entreguei para ele o resultado da auditoria. Quando ele tomou conhecimento que o hospital não ia passar para a Unimed, no caso, ele teve uma reação reflexa, irado, e ele perguntou de novo para mim: vocês não vão ficar com o hospital? Senhor prefeito, nós não temos condições, eu quero saber se vocês vão ficar ou não. Eu falei: nós não vamos ficar. Então ele falou: olha, está você e eu aqui nesta sala, então eu quero dizer que eu vou fechar a Unimed. Aí o senhor saiu de lá? Eu saí de lá com a cabeça que eu parecia, eu falei: e agora, Jesus? Para onde eu vou? O poder público já se posicionou. O hospital é público, né? Ele pode romper conosco. Uhum. E realmente acabou acontecendo. E os partos as crianças eram nascidas em Itu. A prefeitura passou a chamar grandes grupos médicos de São Paulo para assumir o hospital. Então, eu não permito não ficar citando nomes aqui de grupos médicos, mas esses grupos vieram. E quando eles chegavam, os nossos colegas que estavam no pronto-socorro ligavam, falavam: gente, tal coisa está aqui no hospital. E realmente foram feitos estudos, um grupo desistiu, depois veio outro. Se não me falha a memória, foram 3 grupos, mas não um grupo pequeno, um grupo grande. E eles davam entrevista coletiva no jornal local. E a cooperativa era ainda incipiente, né, doutor? Ficava aquela insegurança. A insegurança completamente. A sobrevivência da cooperativa foi seriamente ameaçada naquele Tempos momento. difíceis, então. Foi muito seriamente ameaçada naquele momento. Que nós Teve assim um momento que o senhor pensou em não prosseguir, em desistir? Não, muito pelo contrário, menina. Olha, se tem uma virtude que provavelmente eu devo ter herdado de meu pai, eu sou muito perseverante. Em momento algum me veio à mente a desistência. Muito pelo contrário, eu me vi assim no dever de encontrar uma solução. Afinal de contas, eu fui eleito pelos meus pares para estar presidente, e como presidente eu tinha o dever de achar soluções para esses entreveros aí. E eu comecei a lutar por isso. E isso continua assim, foi alguns anos até que veio o hospital próprio, né? A ideia de construir um hospital próprio. Isso, então aí o que ocorreu? Essa situação, esse desconforto com o poder público municipal aqui da cidade de Salto, ameaçou muito seriamente a sobrevivência da cooperativa, pelo menos aqui em Salto. Eu senti claramente que ela não teria sobrevivência em função dessas coisas que nós comentamos. E isso
ficou na minha cabeça. Num domingo à tarde, eu convidei os colegas que faziam parte do Conselho de Administração da Unimed para ir na sede da Unimed, que funcionava ali na 23 de maio, onde hoje está a Caixa Econômica Federal, era ali. Nós fomos lá, reunimos num domingo à noite. E eu me lembro que quando nós abrimos a reunião, nós dissemos que se nós quiséssemos crescer, nós não poderíamos crescer sobre um bem público. Então, nós não poderíamos estar na dependência do bem público, do hospital público. Nós teríamos que andar com as próprias pernas. Com as próprias pernas. Para andar com as próprias pernas, a proposta foi: vamos construir um hospital. E, na reunião, lendo muito bem, um colega ortopedista, o Dr. Luiz Alberto Mendes Steffen, fez a sugestão de que nós procurássemos pela diretoria da Clínica Santa Terezinha, que funciona na 24 de outubro, onde o hospital está até hoje aqui na cidade de Salto, que nós fôssemos procurar pelo senhor Luiz Milanês. Tá? E assim nós fomos, foi aprovado, e eu fui falar com o senhor Milanês. O senhor Luiz Milanês disse que não era com ele, era com o senhor Ângelo Caldarelli, que era o proprietário do prédio. Eu fui, o senhor Ângelo, então, grande Ângelo, nossa memória, né? Ângelo Caldarelli, nós aceitamos, fizemos o contrato e assim nós iniciamos a construção, a adaptação daquele hospital de acordo com as determinações da vigilância sanitária, né? A porta tem que ter 1 metro, aquelas características todas. E assim nós começamos a construir o hospital, a adaptar aquele prédio, e essa adaptação acabou sendo inaugurado em dezembro. Dezembro de 95, né? Foi inaugurado em dezembro de 95 e o Dr. Edmundo Castilho veio, foi uma grande festa. Doutor Servilha, é verdade que o hospital da Unimed Salto foi um dos primeiros da rede Unimed nacional? Poxa, foi bom você lembrar isso aí. Olha, a Unimed, ela é uma entidade que, naquela época, né, ela sempre trabalhou com terceirizados. Ela sempre contratava terceiros, contratava ambulância, contratava pronto-socorro, contratava hospital. E nós, involuntariamente, fomos para dentro do complexo Unimed com a proposta de que a Unimed deveria ter um hospital. E nós, então, com essa iniciativa, nos tornamos a primeira Unimed do estado de São Paulo, com certeza, que teve hospital próprio. Depois vieram outras. E quiçá do Brasil. Porque eu tenho memória de Brasília, Unimed Brasília, mas me parece que foi feita uma associação. E aí, em decorrência desse fato, de nós termos involuntariamente quebrado um paradigma dentro do complexo Unimed, de que a Unimed precisaria ter hospital próprio para compreender custo, para aprimorar a qualidade da assistência médica hospitalar oferecida aos seus usuários, eu fui eleito, então, para ir para a Unimed do Brasil. E lá eu fui eleito como coordenador da Divisão Hospitalar de Recursos Próprios, da Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento do Unimed do Brasil. E lá ficamos 6 anos. 6 anos. Nesses 6 anos foram anos assim, fantásticos da minha vida. E quantos hospitais o senhor ajudou a montar, a fundar isso. na Então, Unimed nós Brasil? desenvolvemos uma série de atividades e quando eu me desliguei, 6 anos depois, nós deixamos 27 hospitais. Nós estivemos envolvidos diretamente na concepção de 27 hospitais da Unimed. Hoje eu sei que a Unimed tem mais de 120. Pelo menos 10% desse contingente eu tive a felicidade de estar junto naquele momento da concepção. O senhor levou know-how saltense para lá, para a Unimed Brasil. Isso.
Muito bom. O caminho das pedras aconteceram aqui. Então, muitas coisas que aconteceram no sistema Unimed, por exemplo, assembleias, coisas que são importantes, próprias do cooperativismo, o modelo era Salto. E a cooperativa anunciou já há pouco tempo a construção de um novo hospital, né, doutor, que vai ser ali na rodovia da Convenção, que vai facilitar muito o acesso das pessoas, tanto de Salto como de Itu, né? Me parece que vão ser 100 leitos com possibilidade de dobrar essa capacidade, né? 15.800 metros quadrados de área construída, né? Inclusive, nós estamos vendo aí um vídeo que a assessoria de imprensa da Unimed mandou para a gente poder mostrar um pouquinho de como vai ficar o novo hospital, né? Doutor, o senhor ficou na Unimed 8 anos, depois foi para a Unimed Brasil, ficou mais 6 anos, não é? E depois disso, o senhor foi também secretário de saúde do município. Isso, com muita honra. Nosso nome foi lembrado pela gestão, então, 2005-2008, aqui da cidade de Salto, e eu fui para o outro lado do balcão. Então, eu estava na cooperativa, que é uma coisa privada, e eu passei para o outro lado do balcão, que foi a área pública. Que é muito diferente, né? É muito diferente, mas é fantástico. Fantástico, porque o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ele não está pronto, ele está sendo construído, tá? E você pode ajudar a construir esse Sistema Único de Saúde com ideias. Aliás, é com orgulho que eu quero dizer para você, que na época, quando nós estávamos na Secretaria da Saúde, o SUS fez 20 anos. E foi aberto um concurso dizendo assim, manda o seu trabalho, da sua experiência com o Sistema Único de Saúde, e o tema era o SUS que dá certo. E nós tínhamos um programa voltado para a reorganização de unidade básica de saúde, e nós aplicamos isso ali no Jardim das Nações. Então o prédio foi totalmente remodelado e tem toda uma sistemática de atendimento à população, né? E nós inscrevemos essa nossa experiência nesse concurso e foram 685 cidades, não me lembro bem. E nós fomos selecionados entre os 10. Dos 10, nós ficamos em 5º lugar. Para mim, foi uma cidade fantástica. E eu vi os dois lados do balcão. Do lado de cá, a Unimed, e do lado de lá, o Sistema Único. E, doutor, tudo isso sem deixar o seu consultório, a cardiologia mesmo, a sua especialidade, né? Sim, essa é uma paixão, né? É uma opção primeira, e eu sempre procurei não apagar essa vela, sabe? Ficar assim, eu só vou para a área administrativa, eu vou esquecer a minha... Eu continuei firme na nossa cardiologia. Que o senhor foi o primeiro cardiologista da cidade. Sim, eu fui o primeiro cardiologista a morar na cidade. Certo? E também, quero registrar aqui no seu programa, já que estamos falando de história, eu tenho a honra de dizer que nós tivemos a felicidade de trazer para Salto o primeiro eletrocardiógrafo. Eletrocardiógrafo, o primeiro aparelho de eletrocardiograma. Não existia. As pessoas de Salto, para fazer um simples eletrocardiograma, precisavam ir para Campinas, Indaiatuba, Itu, Sorocaba, mas Salto não tinha. Então nós trouxemos e, de certa forma, o sossego, né? Não tinha mais sábado, não tinha mais domingo, por causa das urgências, emergência, pronto-socorro, né? Para fazer o eletrocardiograma. Então nós trouxemos, e isso aí é um objeto histórico, né, que eu tenho, e isso muito me gratifica. Hoje o eletrocardiograma não é nada complexo, mas se você colocar 40 anos atrás, era uma coisa muito significativa para a cidade. Doutor Servilha, eu queria agradecer a sua presença aqui no Lado a Lado, viu? Agradecer por toda essa dedicação à profissão, pelo nascimento, por ser o responsável pelo nascimento dessa cooperativa médica
tão importante aqui na nossa região de Salto Itu, que é a Unimed. Parabéns, viu? Obrigado, muito obrigada. Obrigado pela oportunidade, obrigado internauta, obrigado telespectador que nos acompanhou, que acompanhou lado a lado com a Mina. É uma honra, foi uma honra estar aqui, uma emoção muito grande a gente deixar as nossas memórias aqui para a posteridade. Eu que agradeço, Obrigado. doutor. Obrigada. Obrigado. E obrigada a você que nos acompanha. Sexta-feira eu tô de volta. Beijo no coração. Até lá!